Desenvolveu essas coisas em aula? Como é que é? Ele já desenvolveu. Ah, tá. Quando que... Me diz alguma coisa de data aí, tu vai ter prova disso? Como é que é? Tá marcado para o final do mês a prova. Então tem um Ah, tempo bom ainda. tem bastante tempo. Beleza, esse problema aqui, do jeito que ele foi apresentado, assim, você teria ideia de como começar, pelo menos, para fazer a primeira, algo do gênero? Então, Número de a gente, amostras. a gente tem ali uma amostra de 4 elementos, né? Daí a letra A ali, começando, número de amostras. Então, com reposição, né? A gente pode repetir os elementos, né? Então, um 2, 3, 4, aí 2 3, 2 4, aí nós vamos achar 16 amostras. 4 vezes 4, né? Exatamente. É como se tu Isso, tivesse aquela situaçãozinha lá, que a gente está acostumado, né, de fazer os galinhos. esse mesmo. E tu faz, né? Tipo, um para cada, um para cada. Então, 4 vezes 4, né? Vai ter 4 Isso. dessas situações. Hein? Show de bola. A média populacional, como é que nós fazemos uma continha de média? Qual seria a média populacional aqui? Veja que ele está dizendo que a população é formada pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Então, já temos a população. Uhum. 1, 2, 3 e 4. Para fazer média, é a mesma coisa que tu está acostumado para fazer a média da tua nota na faculdade. É somar o valor das provas e dividir pela quantidade de provas. Uhum. Então, se tu somar 1 mais 2 mais 3 mais 4 e dividir por 4, vai dar 2,5. Entendeu? Soma o número das amostras e divide Nossa, pelo não, número população. da população. Isso. E divide pela quantidade de elementos da população. De novo, que nem quando tu calcula a tua média na faculdade, certo? Uhum. Como é que tu calcula a tua média da faculdade? Tu não pega o valor das provas e divide pela quantidade de provas? Soma e Isso. divide pela quantidade de provas? Que é exata a mesma coisa. Média é sempre a mesma coisa. Ok? Então vai lá, Ok. faz essa continha aí e vê se dá 2,5 mesmo. Pra ver se eu não falei besteira. É isso aí mesmo. 10 dividido por 4, 2,5. Aí, show de bola. Uh... Bem, vamos ao próximo. Desvio padrão. Você provavelmente não lembra o que é desvio padrão, mas é o quanto em média um dado varia da média, beleza? Isso. Uhum. Aí faz Isso. Então, aquele esquema o valor dividido pela média, o valor menos a média ao quadrado, né? uhum. E divide pelo número de elementos. Aí 16, pelo número da amostra, né? 16. Não é bem assim não, tá? Tu tens que... Como tu está avaliando cada dado para ver... Porque cada dado, a distância de cada um dos elementos vai fazer diferença no desvio padrão. Né? Lembra que o desvio padrão é aquela grandeza que te diz o quanto em média os dados se distanciam da média. Então, se tivesse todo mundo com 2,5, tudo bem, não teria desvio padrão. O desvio padrão é zero porque o valor é igual, o 2,5, né, é igual a média, que é 2,5. Só que aqui não, aqui tu tem dados diferentes, então tu tem que fazer uma conta. Essa conta é meio chata, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui os elementos, deixa eu colocar no meu negócio. Nós estamos interessados em encontrar o desvio padrão. O desvio padrão é o quadrado da variância. Então, o que a gente vai fazer? A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar cada um dos dados e diminuir a média. A média era 2,5. Então, isso aqui vai dar quanto? Eu vou precisar da tua ajuda porque é muito chato eu ficar parando para pôr na calculadora e tal. Tá com uma calculadora por aí? Cara, só um segundo, vou pegar aqui. Vamos lá, peguei a calculadora aqui. Então, por favor, faça 1 menos 2,5 e depois essa resposta eleve ao quadrado.
2,25 esse? Isso. Não, pera. 1 menos 2,5 dá 2, ah, tá. O quadrado dá 2,25, é verdade. Isso, aham. Show. Agora a gente vai fazer o mesmo com todos os dados, tá? Agora vamos pegar o 2, diminuir por 2,5, vai dar meio. Meio ao quadrado, 0,25, né? Uhum. Se eu fizer o mesmo com o 3, vai dar meio positivo. Também ao quadrado também vai dar 0,25. E se eu fizer o mesmo com o 4, vai dar de novo 2,25. Né? Vai ficar 1,5 ao quadrado, 2,25. Certo? Certo. Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai somar esses desvios padrões e dividir pela quantidade de elementos da amostra. É assim que se faz a variância, tá bom? É que a expressão para variância ela assusta um pouco, mas ela é basicamente a soma de cada dado pela média ao quadrado, já que a população é dividido direto por n. Então, se a gente somar todo mundo aqui, vai dar meio. Nossa. Vai dar meio, aqui soma, vai ficar 4,5 mais meio, 5. E agora divide 5 por 4, né? Que são 4 elementos, certo? Esse aí ele tá falando a letra C, ele tá falando do desvio padrão, Sim, mas é que desvio padrão, como eu havia dito agora há pouco, é a raiz quadrada da variância, certo? Então, por isso que a gente tem que encontrar a variância primeiro. Não, Tá bom? beleza. Então, beleza, a variância é 5 quartos. Agora, se a gente fizer a raiz quadrada, a gente encontra o desvio padrão, que normalmente é dado pela letra sigma. Qual que é a raiz quadrada de 5 quartos? Faça aí, por favor. Vou colocar dp aqui, que é melhor, eu acho. 1,118. 118, então fica 1,12. Tá bom? Beleza? Show, então aí, encontramos o desvio padrão. Vamos ver a próxima. Que pedia a média da distribuição amostral das médias. A média da distribuição amostral das médias. Bem, o que seria isso, né? A média da distribuição amostral das médias, no caso aqui, é a mesma média que a média da população, beleza? Ô Isidoro, só uma dúvida. Eu tinha feito o desvio padrão ali antes, eu peguei todas as 16 amostras que a gente tem, né? Sim. Como que eu fiz isso daqui? A minha conta tinha dado 40 e eu dividi pelo número de amostras, 16. Provavelmente tu errou na hora da soma, ou multiplicou em vez de somar, ou levou ao quadrado alguma coisa errada e deu muito alto o valor. Não é para dar tão grande assim, né? Os valores são bem próximos. Né? 16 como? Se o desvio padrão é quanto em média um dado varia da média. Não tem nenhum dado que está 16 pontos acima da média. Não tem nenhum que dá 16 pontos. Então tua resposta é errada, certo? Cara, bateu os Tem que ter 2, convicção que a tua resposta é errada, beleza? uhum. Ou tem alguma dúvida aí? Faz sim. Tipo, para ti faz completo sentido que a tua resposta é errada ou não? Cara, que o valor bateu, daí eu tava convicto que tinha Mas que como fazer que todas. bateu se aqui está dizendo 1,118, que foi o que eu acabei de obter? Não, não, desculpa, da C, desculpa. Tô falando Bateu D, 2,5? da D, 2,5. Acho que A foi a gente D nem que eu fez a D confundi. ainda. Pois é, não, tava falando de outro. Da D daí. Não, mas a D não tem nada a ver. A D é a mesma média que a média da população. Que nem eu havia dito agora há pouco. Não sei o que você está falando, mano. Eu confundi as letras. Eu tava desenvolvendo essa questão aqui, mas segue em frente, esquece. Apaga o que eu falei. Vamos lá. A próxima questão pede só. É meio que uma questão teórica só. Né? A próxima questão é uma questãozinha teórica. Ela diz a média da distribuição amostral das médias.
A média da distribuição amostral das médias é igual à média da população. Só isso. Tá bom? Não precisa fazer conta nenhuma aqui. Ok? Beleza. Então, menos mal, né? Se não precisa de conta, a gente já fez a conta antes. Maravilha. E agora ele quer saber o desvio padrão da distribuição amostral das médias. Agora tem que fazer uma continha, beleza? Eu não sei se o professor chegou a falar desses detalhes assim mais teóricos, mas é o seguinte, né? Esse desvio padrão da distribuição amostral das médias é o que a gente chama de erro padrão. É um cálculo de erro que tu tem que fazer, tá bom? Mas não é difícil. É só pegar o desvio padrão que a gente já obteve, que foi aquele... Eu escrevi como 1,12, mas aqui ele deixou até a terceira casa decimal. Então, beleza, 1,118. Tem que pegar esse valor, 1,118, e dividir pela raiz quadrada da amostra. Ok? A raiz quadrada do tamanho da amostra, da quantidade de elementos da amostra. Como na nossa amostra tem 4 elementos... Isso aqui é uma fórmula, tá bom? Deixa eu até colocar a fórmula aqui. A fórmula para resolver essa aí. Vai ser... Vamos chamar isso aqui de... vamos chamar isso aqui de x, dane-se. Vai ser o desvio padrão, que a gente já conhece, dividido pela raiz quadrada de n. Ok? Uhum. N é normalmente como a gente chama o tamanho da amostra. A quantidade de elementos que tem na amostra a gente chama de n. Então vai ser isso. Então, para o nosso caso aqui, vai ser simplesmente 1,18 dividido pela raiz quadrada de 4. Qual é a raiz quadrada do número 4? E aí, sabe? Raiz Alô, quadrada. alô. 2. Isso, dividido por 2. Então é só fazer a metade aqui do número, que se tu fizer a metade vai dar ali o 0,791. Beleza? O importante é tu decorar as fórmulas, tá? Tem muitas fórmulas aqui, não sei se tu tem um formulário, tá? Uhum. Mas, né, vamos lá. O número da amostra. Aqui, se eu colocar aqui, vai ficar ruim. Então eu vou voltar lá. Para A, qual que era a pergunta? Dá aqui, voltar e voltar, é um saco, mas era o número da amostra? Número de amostra. Era... Nossa, nada aqui. Era basicamente n vezes n. A aqui. Vou chamar de nzão. N vezes n. B, a média. A média é a soma dos valores da amostra. Normalmente a gente escreve isso aqui como f vezes x dividido pelo tamanho da amostra, ou dividido pelo f. F, n, tanto faz. Aí, normalmente a gente chama de f aqui de n. Desvio padrão. Desvio padrão eu já escrevi a amostra lá. Já escrevi a... Tô na 10ª aula seguida, já estou bugando. Desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E a variância, por sua vez, é o somatório de x, que é o valor do teu dado, menos o valor da média ao quadrado, dividido por n. Sim. Tu tem que ter um formulário, tá? Porque estatística tem muita fórmula. Depois eu te mando um formulário. Eu tenho um formulário. No caso, a média que ele está pedindo lá, a média da média, né? É igual à média da população, beleza? E o desvio padrão que ele está pedindo, que eu chamei de X, mas ignore, vou chamar de dp barrado aqui. É igual ao dp normal dividido pela raiz quadrada de n, beleza? São só Beleza. as fórmulas que eu utilizei aqui para resolver. Show. Sobre da letra E ali, fazendo a conta, não bateu com aquele 0,791, 1,18. Tu tá dizendo que não bate? Mas a Não raiz bateu. quadrada da amostra... Peraí, como assim não bate? Ah, não, mas eu falei besteira. Eu falei que era a raiz quadrada da... Eu falei certo, a raiz quadrada da amostra, mas eu não peguei a amostra. Eu peguei a população. Na população tem 4 elementos. Mas na amostra tem 2, tá vendo? Entendeu? Então é a raiz quadrada de 2. Tem que dividir pela raiz quadrada de 2. Agora pega lá então e divide pela raiz quadrada de 2 para tu ver que vai bater.
Agora sim. Aí sim, aí sim. Beleza. Só falando da letra D ali, a média da população é igual à média das amostras, né? Sim. Que você disse. Mas ali, se eu tivesse que fazer algum cálculo, como que eu faria esse cálculo? Tem cálculo, só falar isso que eu falei, cara. Eu vou pôr cálculo onde não tem. Não tem cálculo. Não tem cálculo. Não. Ou tu tem alguma fórmula aí? Pra mim é só isso. Eu sempre trabalhei dessa forma, desse negócio. Você está dizendo a média da distribuição amostral das médias, que tem uma fórmula para isso. Isso. Ah, eu não conheço. Se tiver, me manda uma foto aí. Muito bem. Resolva o exercício 1 agora fazendo a amostragem sem repetição. Isso. Qual é o número de amostras se não tiver repetição? Tem que fazer uma... quando não tem repetição, tu vai ter que usar aquelas teorias de contagem, né? Ou seja, combinação, arranjo, permutação. No caso da sem repetição é combinação, né? Uhum. Certo? Então tu tem que fazer a combinação. Isso aqui eu vou deixar para você fazer, hein? A combinação do que com que? Ó, dos 4 elementos de 2 em 2. Os 4 elementos da tua amostra de 2 em 2, beleza? A combinação é assim. Combinação é a quantidade sem levar em conta a ordem. A ordem não importa. A ordem que você organiza esses dados não importa. Você pode organizar de qualquer forma. Então, quando não importa, você faz uma combinação. Às vezes a ordem importa, tipo, quando tu quer organizar um número, né? Tu tem aqui esses algarismos aqui, sei lá, 5, 6. Tu quer organizar em números. Quantos números é possíveis fazer com esses algarismos? Bem, a ordem importa, porque se você coloca o 2 na frente, é diferente de tu colocar o 2 no final, né? O número Uhum. 2156 é diferente do número, sei lá, 6152. Então a ordem importa. Nesse caso, nessas várias combinações que vão existir aqui de números, a ordem importa, então você usaria uma outra função, arranjo. Mas como aqui a gente está falando sem reposição, matematicamente significa que não vai importar, então tu vai fazer uma combinação, beleza? A fórmula é essa aqui, ó. 4 fatorial dividido por 4 menos 2 fatorial, 2 fatorial, beleza? Beleza. Será que você consegue resolver isso? Opa. Eu vou no banheiro rapidinho. Lembra que fatorial é tipo 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Já volto, só um segundo. Tu tem dois cabelos em um? Não.
E aí, conseguiu encontrar qual que é o número da amostra dessa vez? Sim. Deu quanto? Fez a 6. conta aí? Deu 6? Aham. Mas como é que foi a conta? Tu cortou o fatorial? Como é que foi? Cortei o fator. Na verdade, eu fiz na calculadora aqui, mas daí dava para quando chegar no 2 fatorial, ficar só 4 vezes 3 ali, né? Eu cortava com 2. E a média populacional é quanto nesse caso? Como é que faz? Não muda nada, né? Não muda Com essa nada. resposta aqui fica muito infantilizado o exercício. A grande diferença aqui vai ser a distribuição amostral das médias, né? Qual que vai ser a diferença? Por que que dá uma resposta diferente? Ô, Isidoro, só se eu for resolver a letra A, se eu não fosse fazer por combinação, fazendo pelas amostras, fazendo o conjunto ali, 1, 2, Não vai 1, dar 3. certo. Combinação tá aí para ajudar, velho. Não tá aí para atrapalhar, não. Tem que saber quando usar. Tá? Mas se tu fosse pensar, seria assim. Cada vez que a gente escolher um elemento aí desse conjunto, né? Esse elemento não vai estar mais disponível para ser escolhido de novo. A ideia é essa, porque não tem reposição, certo? Certo. Então, por exemplo, para o primeiro elemento, a gente vai ter 4 opções. Uhum. Só que para o segundo, nós vamos só ter 3. Certo? Tá entendendo o que eu tô falando? Sim, sim. Então, tu vai ter, né, por exemplo, assim, É 3 porque é sem reposição. 4, 3, 2, aqui tu vai ter um só. Né? Seria uma espécie de multiplicação desses caras, certo? Certo. Só que não só isso. Nesse caso aqui, a gente pode pensar nessa combinação, né? Veja, como é que eu posso dizer isso aqui? Seria se fosse sem a gente pensar na amostra, né? Porque a gente tem que pensar isso como uma combinação de 4 elementos de 2 em 2. Por causa da amostra, certo? Cadê o enunciado disso? Deixa eu pegar aqui. Obter todas as amostras possíveis de 2 elementos. Então a gente. É que assim, cara. Combinação, cara. O que ele está falando aqui é uma combinação escrachadamente. Assim, então tu tem que saber utilizar. O que ele falou Uhum. que é obter todas as amostras possíveis de 2 elementos. Tem 4 possibilidades para organizar de 2 em 2. Né? Então, a ideia é essa. Isso. Cara, não sei nem como explicar isso, porque é tão direto, mas combinação é isso, entendeu? Não tem como tu fazer de outra forma. Se a gente fosse colocar aqui o número 1, 2, 3 e 4, não vai dar para ficar mostrando aqui dessa vez, entendeu? Não dá para ficar mostrando. Tem que pensar que tu está combinando de 2 em 2. Então, ou tu tem 2 possibilidades. Ou tu vai colocar cada uma das possibilidades, né? Uhum. E conta todas elas, ou tu faz a combinação. É isso. Não, beleza. Entendeu? A combinação é isso. A combinação é a quantidade de posições pela quantidade de elementos pela quantidade de posições. Então, no caso, a quantidade de elementos, a quantidade de posições. Isso é combinação, vai dar elementos e quantidade de posições. Beleza? Não, beleza. Combinação caminho Daí, mais fácil, não vamos complicar, né? é o único, na real. Daí, tu vai ter aqui, se tu não sabe fazer essa conta, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Então, tu pode deixar 4 vezes 3 vezes 2. Aqui embaixo tu vai ficar 4 menos 2, 2 fatorial. Aqui também 2 fatorial. A gente mata. E aqui a gente vai ter 4 dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2 vezes 1, que é 2. Então vai sobrar 4 dividido por 2, dá 2. 2 vezes 3, 6. Ok? É o jeito? Beleza. Tranquilo. Show. Então, é isso. Agora, o problema é o desvio padrão aqui. Eu acho que eu não vou chegar no mesmo desvio padrão que o professor chegou dessa vez, tá? Não sei, cara. Tem que abrir outro negócio aqui. Não sei se eu consigo chegar nesse valor.
fazer uma outra conta toda doida aqui, por hipergeométrica, para fazer esse caso. Não sei se vale a pena. Melhor a gente ir para a próxima, cara. Essa 3 aí, por que ela tá em negrito? Porque ela é válida como entrega na lista, que tem que vale como Faz nota. aí, então. Deixa eu entender aqui. A voltagem média das baterias fabricadas por uma certa fábrica é 20 volts. Beleza. Sabe fazer? Tu já fez? Sei o caminho. Mas... Sendo o desvio padrão 1 volt em um lote com 50 baterias, qual que é a probabilidade de que a voltagem média esteja entre... Então, tu sabe que tu tem que utilizar, né, o que o professor provavelmente chama de teorema central do limite, mas na prática é fazer a tabela Z lá, né? Isso Fazer a mesmo. normalização. Eu não sei se tu vai poder usar Excel, calculadora, computador, o que tu vai poder usar na prova? Então, nas aulas ele está desenvolvendo no Excel ali, com a dist enorme lá, mas ele vai fazendo na prova, a gente vai chegar no valor ali a gente vai chegar no valor do Z, ele vai dar, ó, o valor do Z é igual tanto, entendeu? Ele já vai dar o valor, ele não vai deixar tabela nem nada, a gente não vai ter que procurar o valor. Chegou no Z, ele vai dar, o Z de tanto. Identificar o Z, então, saquei. Bem, vamos aprender de fato isso aqui, porque às vezes vendo só a distribuição normal lá no Excel, a gente não aprende, né? Deixa eu copiar aqui, colar no bagulho, né? Opa. Então o negócio é o seguinte, a média é 20, desvio padrão é 1. Show. Média 20, desvio padrão 1. E um lote com 50 baterias. Então a gente tem o nosso Nzinho aí. Portanto, vamos pensar assim. Vamos desenhar aqui o seguinte, ó. Um eixo. E... Meu Deus do céu. O eixo. E aqui vai estar a nossa distribuição normal, certo? Certo. A média é 20. Então a gente vai colocar aqui que o x é igual a 20. E o primeiro desvio padrão é 1 volt. Uma coisa que a gente aprende sobre desvio padrão é que quando você tem um desvio padrão para a esquerda e para a direita, no caso, se estiveres pensando no x igual a 19 e no x igual a 21, só como um exemplo, tá? Isso aqui não vai resolver o problema, mas ajuda pelo menos a ter uma ideia da resposta. A região entre o primeiro, a região dentro desse para mais ou para menos aqui do desvio padrão é 67% de probabilidade de acontecer. Ok? Entendeu a ideia? Por que 67? Porque desvio padrão é um elemento que entra na conta que dá a área dessa curva. Ok? Essa equação aqui, na verdade esse gráfico, que a gente chama de curva de sino, curva gaussiana, a fórmula dela envolve o desvio padrão. Então, devido a essa fórmula, quando tu tem um desvio padrão para mais ou para menos, para a esquerda e para a direita aqui, claro, desconsiderando o tamanho do lote, né, no primeiro momento, tu vai ter, então, 67% dos teus dados, beleza? Beleza. Tudo bem. Claro, isso aqui foi só para dar uma ilustração aqui do que vai rolar, da importância do desvio padrão para calcular esse tipo de coisa. A gente tem 50 baterias, com a probabilidade que a voltagem média esteja entre 19,5 e 20,5. Então tá bom. A gente quer mais perto ainda do que eu tinha feito. Caramba. 19,5. Tem meio de diferença, hein? Bem, como tá perto da média, pega bastante probabilidade, apesar de ser bem perto. Tu sabe a fórmula que a gente usa para encontrar o Z? Sim. Qual que é? Z é igual a... Z igual a média, daí Z igual a média menos a voltagem menos a média da
das baterias dividido pelo desvio padrão. Aham. Menos o X, não sei. É a média menos a média da amostra, né? Sim. Não sei se é assim que fala. Só que nesse caso aqui a gente tem que fazer o seguinte. Tem que colocar o N e fazer uma raiz quadrada. Beleza? Quando tem uma amostra, tu sempre tem que colocar esse N aí, beleza? Então a fórmula fica desse jeito. Então a fórmula vai ficar... Bem, quem é o X? O X vai ser o valor que a gente está avaliando aqui, né? Só que a questão é que vai ser sempre algo que vai dar 0,5 de diferença, né? Só que no caso do 19,5 vai dar negativo e no caso do 20,5 vai dar positivo, certo? Então eu vou colocar mais ou menos aqui. Entendeu por que eu coloquei mais ou menos ali 0,5? Sim, ele varia. E agora aqui vai ficar quanto? Vai ficar o nosso desvio padrão, que é 1, e a nossa amostra, que é 50. Beleza. Será que você consegue fazer essa raiz quadrada para nós aí, por favor? Raiz quadrada de 1 sobre 50? Não é só a raiz quadrada do número da amostra ali. Não, tem que ter o desvio padrão também. Só que o desvio padrão é 1, então eu coloquei 1, né? Certo? Zero vírgula 1414. 0,1414. Então, vai ficar mais ou menos 0,5 dividido por 0,1414. Isso aí. Isso aí quanto é que dá? 3,5360. Isso. Então vamos deixar uns 54 aqui para arredondar, mais ou menos, né? Isso. Bem, agora o que tu teria que fazer é entender o que é isso, né? No nosso gráfico, isso vai ser essa área entre esses valorizinhos aqui, ó, de X que nós colocamos. Então, eu não sei como é que você vai poder fazer na prova, né? Na prova tu vai poder usar Excel, tu vai poder usar tabela. Ele vai dar o valor já, então eu vou chegar no Ele vai dar o 3,50. valor de Z, beleza, mas Ele vai como é dar o que valor. você faria? Eu poderia te dar o valor de Z também aqui do 3,54, mas você conseguiria encontrar? Posso pegar aqui na tabela também, eu não sei. Obviamente eu não sei de cabeça o valor desse Z, mas eu tenho minha tabela. Tá bom? Deixa eu pegar aqui. Materiais. Beleza. Veja, tu tem que ter um pouco de noção dos valores de Z. Um valor de Z maior que 1,5 já é um valor muito alto. Então, deu 3,54. É um valor bem alto. Beleza? Então, por exemplo, a gente poderia ter essa tabela aqui. Ó. Essa tabela, ela tem o 3 aqui embaixo, só que ela já está até meio zoada já. Ó. Porque é 3, quanto no nosso caso? 54? 3,54. A tabela começa do meio, né? Tem isso. Mas de toda forma, 3,54 já mostra como 1. Quer dizer, é muito, muito próximo de 100%. Se eu pegar uma outra tabela, talvez um pouco mais precisa, deixa eu pegar aqui. Não, ela nem chega no 3, porque é um valor altíssimo. Então, apesar do meu desenho não estar mostrando isso, mas vai ser praticamente, claro, meu desenho é só um esboço, mas vai ser praticamente toda a área, tá? Vai ser praticamente toda a área do gráfico aqui. Então, se tu vai procurar ali a probabilidade de estar entre esses valores, na prática, em X, tu está procurando a probabilidade de ele estar entre 3,54 menor ou igual a Z, menor ou igual ao 3,54 positivo, e isso é aproximadamente 100%, beleza? Uhum. É 99,99999. Eu acho que era isso que mostrava lá na resposta. Mas veja, eu não estou falando isso da minha cabeça, eu estou falando isso olhando para essa tabela. Porque o que essa tabela me dá? Ela me dá todo o valor da função até, ou melhor dizendo, qual é a área escura até o valor Z, ó, o Zzinho tá aqui, tá vendo? Onde a mãozinha tá. Até o Z que nós estamos querendo calcular, e ele está nos dizendo que se eu colocar o Z
3,54, eu vou ter quase 100% do gráfico. Entendeu? Uhum. Beleza. Não tem tabela maior do que 3,5 ali? Ou até tem? Vai ter, mas vai ser 0,99999, não adianta, entendeu? Ela não vai trazer informação nenhuma. Então, por isso que eu falei, um número maior que o e-mail já é uma coisa muito alta. Perceba aqui na tabela, ó, o 3,1 já é 0,99. Tem, isso aí é praticamente 100%, beleza? Beleza. Então, o que ele queria que tu treinasse aqui é um pouco de percepção, acredito, e saber fazer essa conta. Porque o desvio padrão é muito pequeno comparado com a média. Então, tem um alto grau de precisão aqui. Uhum. Quando o desvio padrão é pequeno, tu tem um alto grau de precisão nas tuas medidas. Então, as baterias vão vir com alto grau de precisão, por isso que não se espera uma bateria com mais de meio volt, né, ou menos de meio volt de diferença. Beleza? Beleza. Então tá Eu bom. te mandei uma foto ali no WhatsApp, tem esse exercício desenvolvido ali. Tem uma coisa só que eu fiquei na dúvida desse exercício, você pode dar uma olhada ali? Tá, o que tem? Ele começa validando o número da amostra ali, o 50 é maior que o 30, assume-se a normalidade dos dados. Eu não entendi por que ele fez essa validação. Se a quantidade de dados for maior que 50, tu pode usar a distribuição normal. Se não for, de modo geral, a gente usa T-Student. Já ouviu falar da distribuição T-Student? Já ouvi falar. Então, se fosse menor que 30, tu ia ter que utilizar ela. Beleza? Mas por que o 30? Porque é assim que a gente faz. O 30 é um valor fixo. Isso. Qualquer problema de estatística, se for maior que 30, normal. Menor, T-Student. Beleza, beleza. Beleza. Então tá bom. Muito bem, vamos para a próxima. Vamos lá. Cadê a outra? Muito bem. Um comerciante adquire 500 lotes de 200 peças cada um, sabendo que 2% das peças são defeituosas. Em quantos lotes o comerciante vai esperar com uma peça perfeita? Você pelo menos 198. Isso aqui é meio que um problema de intervalo de confiança. Ai, cara. Problema de intervalo de confiança, né? Um negócio assim. Tu me falou aqui, o professor já fez essas contas, né? Porque você mandou lá a resposta da outra? Uhum. Esse aí ele não fez. Esse aí ele não fez. Esse 4. Tá bom. Eu até tava me batendo para chegar nesse 112 aí. Certo. Primeiro a gente tem que ver qual é a probabilidade da peça ser perfeita, né? Então, se 2% é defeituoso, 98% são perfeitos. É perfeito, aham. Isso. E se cada lote tem 200 peças, então a questão vai ser quantos lotes a gente vai poder esperar que pelo menos 198 peças seja perfeita. Não é? Beleza? Uhum. Isso vai ser, na prática, né, você encontrar a probabilidade de que são valores bem 198. altos, né? 198, 199 ou 200, né? São perfeitos. Certo? Certo. Muito bem. Então a gente pode, né, de certa forma, não sei se é o contexto da tua prova, mas fazer esse problema por distribuição binomial. Né? Conhece a distribuição binomial? Cara, Certa conheço, forma, mas o, aqui, eu acho que ele desenvolveu pela normal. ah, é? Se puder fazer pelo normal. Poder eu posso, né, velho? A questão é conseguir. Todas as contas que eu tô fazendo, tu quer que eu faça de outro jeito, velho? Você complica. Oi? Todas as contas que eu tô fazendo, tu quer que eu faça de outro jeito hoje. Para seguir o padrão Eu sei fazer do jeito que eu penso, né? Do outro jeito. Como é que eu vou fazer por distribuição normal isso? Deixa eu dar um. Aqui, ó. Eu sei que tem uma fórmula que relaciona a distribuição normal e binomial. Aqui, ó, achei essa. Eu acho que é a mesma.
Não, só muda o número de peças, é 500 peças. Mas a gente tem 500 lotes. Não sei se essa fotinha que eu te mandei. Vamos ver. Tá, ele dá a probabilidade, escreve desvio padrão em função da probabilidade. Ah. Isso aí era para fazer. O jeito que ele diz é para fazer por distribuição normal. Porém, desculpa, por binomial, porque a gente está tratando de algo inteiro. Mas como ele quer que resolva por distribuição normal, então a gente vai ter que obter um desvio padrão. A ideia é essa. Bem, existe uma fórmula, né, para proporção. Eu acho que a ideia de utilizar aqui é P menos P dividido pelo desvio padrão da proporção, que é P vezes Q dividido por N. É isso que ele quer que faça aqui. Tá bom? Então, Eu te mandei a fórmula ali, proporção binomial, só que aqui ele fala de binomial. nossa, isso aí tá meio mal escrito, né? Ah, tá. Tem um P zoado ali. P mais ou menos 1 sobre 2N. Menos. Tá, não escreve cada coisa. É mais ou menos o que eu escrevi. Só que tem esse 1 mais 2N aí. Não é quem é o sigma, é essa coisa que eu escrevi, eu acho. Ah, 1 meio de 2N. A amostra vai influenciar nessa coisa. Cara, escreveu que o professor passou essa, eu não conhecia. P mais ou menos 1 sobre 2N. Mas quem é o P? Quem é sigma P? Ele mostra isso em algum lugar? Mostra. O P é os 2% da peça defeituosa. Não, mas o que é o. Não, não é isso que eu perguntei. No contexto geral, o que é o P? Não só nesse problema específico. Vou fazer esse problema específico. Fazer. Quem que é o P ali? O P é 0,01. Por quê? Não sei. Só vou aceitar. Aqui vai ser 1 sobre 2 vezes o tamanho da amostra. O tamanho da amostra, que é 500. E menos o erro dividido pelo aquilo que eu tinha escrito, que é a raiz quadrada do P pelo Q. Você sabe quem é o Q? Que é o... Se P é a probabilidade de sucesso, o Q é o do fracasso. Então, tu vai ter 0,02, 1 menos 0,02. Dividido pelo tamanho da amostra, que é 500. Eu tenho que resolver essa continha. Esse 500 aí não seria o 200 no lugar do que é o tamanho do lote? Não, seria 500, tamanho total. Ou quantidade total aqui, que é o 500. Ok? Ok. 500 lojas, 200 peças cada um. É 500. Certo? A menos que eu esteja viajando aqui.
Porque se você for desenvolver a conta assim, vai dar o mesmo resultado do exercício que eu te mandei ali. O Z vai ser 0,0404. Só que daí se eu multiplicar isso aí pelo, pelo número de lotes ali, não vai bater o 112. Então tu está dizendo que a gente tem que usar outro P aqui, né? E aqui também. Não é Outro, N. o P eu acho que é o mesmo, mas Não seria... Pô, mas seria um número muito grande. Então tu quer dizer que vai ser 500 vezes 200? vai ser 2 vezes 200. Tá bom. Então vamos de 2 vezes 200. Agora, se isso é o caso, então outras coisas vão mudar também, né? Tipo, esse P não é mais P. Esse P agora vai ser... o problema é que a gente meio que já tem o Z, né? Ó, sabendo que 2% das peças são efetuadas, em quantos lotes o comerciante pode esperar com o número de peças perfeitas se fosse pelo menos 198? Caraca. Ah, não sei, cara. Eu não sei. Se fosse por binomial, eu fazia, mas desse jeito. Também o cara quer fazer uma conta dessa aí sem Excel, tá louco? No Excel a gente só joga essas coisas e pronto. Não, mas então vamos desenvolver por binomial para ver se chega no resultado ali. Daí depois eu me viro para resolver desse outro jeito aí. Bem, Ele, tudo bem, né? Tu conhece a distribuição binomial? A gente tinha dito que queria a probabilidade de 198, 199 e 200, né? isso. Daí a gente fica com a combinação aqui de 200, 198. Bem, estou fazendo só o 198, depois tem que fazer o 199 e 200 ainda. Daí tu vai ter a tua probabilidade de sucesso, que é 0,02, né? Elevado a 198. Era isso? Não, ou era o fracasso? Não, a probabilidade de sucesso era 98%, né? Se a gente quer, não, se a gente quer, peça perfeita, né? 98%, certo? Isso. Então, é isso. Agora fracasso aqui. Nossa. Então, a gente está calculando só essa probabilidadezinha por enquanto, que vai ser 200 fatorial. Vai dar uns números assim muito pequenos, né? 200 fatorial, 200 menos 198 fatorial, 198 fatorial. Estou resolvendo só isso aqui, tá? Que isso aqui é a combinação. É a combinação de 200 e 198. Combinação é aquela coisa que a gente falou hoje. Deixa eu só copiar aqui para tu saber o que eu estou fazendo. Não estou fazendo a conta toda ainda, só resolvendo isso aqui. Que vai ser então 200 vezes 199 vezes 198 fatorial. Para cortar com 98 fatorial lá de baixo. Né? Vai ficar 2 fatorial, 198 fatorial. Corta, corta. Dá até para cortar esse cara com esse, ficar 100. Vai ter combinações pra caramba aqui, né? C19900. Normal isso. Porque os outros números ali, sei lá, pode ser dB pequenos. Né? 0,98 elevado a 198 dá quantos? Tua calculadora faz isso? Será? Acho que não. Esse é o problema, né? A calculadora não faz númerozinhos assim tão grandes, né? Vamos fazer na do Windows aqui, talvez a do Windows faça. 0,98 elevado... 0,0183 deu esse É verdade, 0,9. deu um número razoável. 0,0183. Aí sim, aí sim. E agora, 0,02 ao quadrado. 0,02 ao quadrado. Dá 0,0004. Agora tem que fazer essa multiplicação aí. Né? 0,083 vezes. Dá 199, né?
Ó, deu 0,14, cara. Não sei se chegou no mesmo que eu, mas deu isso. Ok? Agora tu teria que fazer... Oi? Cheguei no mesmo resultado. Show. Agora tu teria que fazer o mesmo pro 199 e pro 200. Tá? Aí é meio chato fazer isso, mas a gente pode fazer, né? Vamos lá. Vai ser praticamente a mesma conta. Deixa eu até copiar aqui. Mas quem que vai mudar? Vai mudar que a gente está pegando 199, então vai mudar aqui, 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 aqui. Isso tudo aqui também. Nove, 9. Então aqui é 9, aqui é 1. Aqui é 9, aqui é 9, aqui é 9. Então tu pode dizer que é 200 vezes 199 fatorial. Vai dar 200, né? 1 fatorial, 199 fatorial, corta, resposta 200. Beleza? Beleza. Então vai ficar 200 vezes o 0,98 elevado a 99. 0,98 Deixa eu fazer. elevado a 99. Parece que deu 0,1353. Isso. E vezes o 0,2. 0,02. Vezes 0,02. 0,54, 12. Vezes 200. 0,5413, exatamente. Nossa, não deu espaço. 0,5413. E aí tu teria que fazer o mesmo por 200. Seria basicamente o 0,98 elevado a 200. 0,98 elevado a 200. 0,017. Isso somado com a probabilidade que a gente acabou de pegar. Somado também com a probabilidade lá de cima, que era 14. Eu cheguei em 70% aqui, pela binomial. Só somar, né? A gente teria que somar esses carinhas, porque é a soma das probabilidades. Né? Somou tudo. Isso. Daí deu cerca de 70%. Agora eu nem lembro qual era o valor aqui. Tá. O problema é que a gente não... tem que achar o número de peças, né, para isso. Multiplicar o 500 por 200. Talvez 500 vezes 70%. Ou melhor, quanto é 70% de 200? Dá 140. Por isso que a gente vai para usar binomial, talvez. Deu próximo, mas não deu exato. Né? Que droga. Bem, foi no que foi, né? Barra pesadíssima aqui, né, cara? Eu vou fazer o seguinte, diga. É um tempinho para ver depois, eu acho que você sentando, dando uma olhada, 15 minutos ali, você mata a charada, mas... É, sim. Bem, eu vou tentar, né? Mas eu vou fazer algumas outras aqui para ti, vou te mandar em PDF depois, beleza? Tem alguma que tu prefira que eu faça aqui? Diz aí os números que eu anoto e... As em negrito? As em negrito? As em negrito? Então tá bom. Se eu conseguir fazer em negrito aqui, eu te passo, beleza? Beleza. Show de bola. Falou, meu querido. Abração. Valeu, obrigado, bom final de semana. Tudo de bom, abraço. Eu também.